Hoje nós queremos falar sobre um assunto muito interessante, muito importante para a nossa edificação espiritual, que é a visão celestial. O apóstolo Paulo, ele fala essa palavra: eu não fui desobediente à visão celestial. Então nós precisamos aprender um pouquinho, estudar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre esse assunto, porque nós também precisamos sermos obedientes à visão que Deus tem para as nossas vidas, para os nossos corações, né? Então é sobre isso que nós queremos comentar nessa noite, e provavelmente vai ser uma palavra assim breve, né? Não deverá ser muito prolongada, mas eu creio que vai ser de grande valia, de grande edificação para os nossos corações. Eu sou o pastor Cláudio Rocha, né? Da Igreja Quadrangular, no bairro Santo Antônio, aqui em Juiz de Fora. Nós temos o canal Pastor Cláudio Rocha, do YouTube, e lá você encontra mais de 100 mensagens. Nós temos mais de 100 mensagens lá, gravadas da nossa igreja, mensagens assim de edificação, que trazem grande bênção. Eu quero convidar você, na medida do possível, né? Passa lá no canal Pastor Cláudio Rocha, faça-nos uma visita. Você pode assistir aqueles vídeos, pode baixar, pode compartilhar com outras pessoas, né? Está lá para a nossa edificação espiritual. E então faça essa bondade, né? Dê uma passada no canal Pastor Cláudio. Se você gostar, faça sua inscrição, ative lá o sininho das notificações, que aí quando nós postarmos um novo vídeo, uma nova mensagem, você vai ser informado para que você possa assistir, né? Então o nosso propósito é transmitir uma palavra de fé, uma palavra de renovação, uma palavra de esperança, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas estão assim tão tristes, tão desanimadas, né? Essa coisa da pandemia, infelizmente, tem se prolongado. Quando começou em março lá do ano passado, nós achávamos que fosse coisa de um mês, 40 dias no máximo, né? E já estamos agora no segundo ano, o povo está sendo lentamente vacinado, né? Então, eu tenho tido contato com muitas e muitas pessoas, e a gente pode perceber assim, quantas pessoas que estão assim preocupadas, que estão tristes, que estão ansiosas, né? Algumas já até depressivas por conta dessa coisa. Então nós temos orado a Deus e pedido que Deus nos dê palavras de esperança, palavras de fé, palavras de graça, palavras que tragam paz ao coração, traga ânimo, porque nós não podemos viver sem esperança, né? Nós não podemos viver sem fé, nós não podemos viver sem nosso Deus, sem a graça. O nosso espírito, a nossa alma precisam dessas coisas, porque nós não somos apenas um corpo físico. Nós temos o nosso corpo físico, mas temos também o nosso corpo emocional, a nossa alma, né? E temos o nosso corpo espiritual, que é o nosso espírito. Então o homem, ele é espírito, alma e corpo. Então nós precisamos cuidar dessas três partes, desses três elementos com os quais nós somos compostos, né? Que nos compõem: o nosso espírito, com a nossa fé, com a nossa devoção, com o nosso relacionamento com Deus, né? A nossa alma, as nossas emoções. Precisamos cuidar das nossas emoções, porque senão a pessoa fica triste, fica abatida, fica destruída. E o corpo físico, nós precisamos demais dele, precisamos cuidar dele, precisamos de alimentar, precisamos de descanso, precisamos de exercício físico, precisamos de todas essas coisas aí, né? Então agora na pandemia, Deus tem posto assim no nosso coração uma preocupação muito grande, e é uma preocupação, posso dizer, integral, com o espírito, com a alma e com o corpo das pessoas, né? Então,
nós temos procurado, assim, orado, buscado a direção de Deus, para termos sempre uma palavra de vida, uma palavra de graça, uma palavra de poder. Então, passe lá no canal Pastor Cláudio Rocha, e eu tenho certeza que você vai encontrar. E além disso, das mensagens, nós temos também louvores, nós gravamos os louvores bonitos que são entoados na nossa igreja, nós temos boas equipes de louvor, que tocam, que cantam, que adoram, e nós colocamos também na internet, né, para edificar. Seja muito bem-vinda aí, nossa amada irmã Fabiana, Raquel, nossa psicóloga. Ó, Raquel, eu tenho dado uma olhada lá nas suas coisas, o material que você tem postado, coisa linda, coisa boa, parabéns, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. E nós estamos fazendo a transmissão pelo Facebook e pelo Instagram. Por isso que vocês me perdoem se eu não estiver olhando diretamente para a câmera, porque tem hora que eu olho para a câmera do Instagram, igual eu estou olhando agora, e tem hora que eu olho para a câmera do que está transmitido para o Facebook, né? Então é ruim quando a pessoa não está olhando para a câmera, que o rosto dele fica de lado, né? Mas muito bem, vamos iniciar então a nossa mensagem, o nosso estudo para essa noite. Quero convidar você a abrir, por gentileza, sua Bíblia. O texto que nós vamos ler encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, a partir do versículo 19. Vamos ler o versículo 19, 20, 21 e 22. Vamos ler esses 4 versículos, né, para a nossa edificação aqui. Atos, capítulo 26, a partir do versículo 19. Diz assim: Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Mas, alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequeno como a grandes, e não dizendo mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, né? Então, olha só que texto rico, que texto lindo, que texto maravilhoso. O apóstolo Paulo aqui se explicando para o rei Agripa. Eu quero falar um pouquinho sobre Paulo, sobre essa situação dele, ele estava preso aqui, e depois eu quero falar um pouquinho sobre visão celestial. Mas vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo tenha plena liberdade para nos conduzir, para nos abençoar, para nós termos um tempo, ainda que breve, mas um tempo de grande edificação. Vamos orar então a Deus. Soberano Senhor Deus, nós rogamos a Tua graça, a direção sobrenatural do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa iluminar a mim e a tantos quantos estão assistindo e que vierem a assistir essa palavra, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações uma palavra de fé, uma palavra de edificação, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovação, uma palavra que ensine para nós a responsabilidade que nós temos enquanto cristãos de sermos sal, de sermos luz para este mundo. Senhor, que assim seja em nome do Senhor Jesus, para seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Amém? Graças a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava aqui preso em Cesareia de Filipe, né? Ele já estava aqui mais no final do seu ministério, né? E ele foi preso em Jerusalém. Ele foi preso em Jerusalém e eles quase que mataram ele lá em Jerusalém, os judeus, né? E ele então teve que ser amparado pela polícia romana, né? E aí ele então passou a ficar
nas mãos das autoridades romana. E eles então tiraram ele de Jerusalém, até para a segurança dele mesmo, e levaram ele para Cesareia. Para que ele ficasse ali. E os judeus saíram de Jerusalém e foram a Cesareia atrás dele, porque queriam de toda forma que ele fosse morto. Inclusive chegaram até bolar um plano, arquitetar um plano maligno, para que Félix, que era o homem que estava responsável por ele, permitisse que ele fizesse uma viagem até Jerusalém, como que se ele tivesse que ir lá responder, né, alguma coisa, alguma solicitação, porque na realidade eles queriam matá-lo nessa viagem. Eles queriam emboscar o apóstolo Paulo e matá-lo nessa viagem. Mas Deus, na sua providência, né, na sua graça, na sua misericórdia, usou uma pessoa para denunciar isso para ele, e ele comunicou isso com as autoridades, né? E ele acabou apelando para César. César, aqui no texto aparece o nome de Augusto, né? Augusto César era o nome do imperador, né? Os imperadores romanos tinham o título de César, né? Ele era o César. Então, o Augusto César era o imperador da época, e Paulo, como ele era um homem que tinha cidadania romana por direito de nascimento, porque a cidadania romana podia ser comprada, né? Hoje todo mundo quer ter a cidadania americana, todo mundo quer ser um cidadão americano, quer conseguir o green card, né? Mas naquela época, na época do Império Romano, Roma que estava governando o mundo. Então, quem fosse cidadão romano gozava de imensos privilégios. E nobres compravam a cidadania por altas somas de dinheiro. Mas Paulo recebeu isso por direito de nascimento, né? Então ele era cidadão romano. Ele era filho de pais judeus, né? E foi criado de conformidade com a doutrina judaica, com todos os ensinamentos do judaísmo, mas ele era cidadão romano, ele tinha um título, ele tinha dupla cidadania, ele era judeu e romano também. E ele então faz uso dessa cidadania dele e apela para César, para o imperador. E ele fica então, agora chegou mais uma pessoa aí, ó, Beuleiro, não sei, não estou identificando, mas depois eu vou ver, né, com muito carinho. Muito obrigado pela sua atenção. Então, o apóstolo Paulo, ele em Cesareia, ele apela para César, para ser julgado num tribunal romano em Roma, né? Então, enquanto ele está em Cesareia, aguardando que ele seja transferido para lá, ele recebe a visita de algumas pessoas. Ele conversa com Félix e Drusila, né, que era a esposa dele. Agora o Félix sai da responsabilidade dele e entra o Festo, né, Pórcio Festo. Boa noite, muito boa noite, paz. Eu quem agradeço a sua presença. Muito obrigado. E agora Paulo então apela para César. E ele estava ali nas mãos do Festo, né? Pórcio Festo. E esse Pórcio Festo, ele era político também, ele recebe a visita de um rei muito importante, do rei Agripa e a sua esposa Berenice. E ele comenta com o rei sobre Paulo, né? Isso está narrado aqui no capítulo 26 do livro de Atos. Ele comenta, olha, eu estou com um prisioneiro assim, os judeus querem matá-lo, explica para ele. E Berenice, a esposa do rei Agripa, ela era judia. E o rei Agripa, ele conhecia bastante
sobre os judeus, conhecia bastante a história dos judeus, ele era familiarizado com as profecias, ele tinha bastante conhecimento. O próprio Paulo fala isso, né? Aqui no capítulo 26, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ler a partir do versículo 1, para vocês ficarem bem inteirados assim, desse pano de fundo, né? Que isso aqui é bastante importante. Olha só, começa o capítulo 6 dizendo assim: depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. Então Paulo sabia que o rei tinha conhecimento, por ser casado com uma mulher judia, ele tinha conhecimento dos costumes, das tradições, da lei judaica, né? Então Paulo se aproveita disso para poder fazer a sua defesa. E ele vem então conversando com o rei, explicando ao rei o que estava acontecendo com ele, por que ele estava preso, em que circunstâncias que ele veio a ser preso, e ele então diz essas palavras: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele vem dizendo para o rei o seguinte, que ele não era um transgressor, ele não era um mau elemento, ele simplesmente estava fazendo o que Deus mandou que ele fizesse. E o que Deus mandou que ele fizesse, né? Que ele saísse pregando o evangelho, anunciando a mensagem de Cristo para os gentios, despertando os judeus à salvação. Essa foi a visão celestial, essa foi a incumbência que Deus deu a ele. E ele estava dizendo: eu não sou um malfeitor, eu não sou um bandido, eu não sou um desordeiro, eu simplesmente saí cumprindo a visão celestial que Deus me incumbiu, ou seja, cumprindo o ministério que Deus me deu a cumprir, né? Então é isso que ele diz. Então ele fala: olha, eu estou fazendo isso e Deus, pela sua graça, tem me conservado em vida até hoje, porque os judeus querem me matar, né? Eles acusavam Paulo de ser um desordeiro, de falar contra a lei de Moisés, de ensinar um outro Deus, de anunciar um outro rei que fosse contra César. Então Paulo está fazendo a sua defesa diante do rei Agripa e vem dizendo todas essas palavras. Fala: gente, não é nada disso, eu simplesmente estou cumprindo a visão que Deus me deu para cumprir. Eu não fui desobediente, eu não estou sendo desobediente a esta visão, e simplesmente estou dizendo, como ele diz aqui no versículo 20, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, capital da Síria, e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios. E o que ele anunciou? Que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então Paulo aqui está fazendo a sua defesa perante o rei Agripa, né? Seja muito bem-vindo aí, ó, Souza e Souza, nossa amada irmã Jane Maria. Entrou também uma outra pessoa, a Jucessar, né? Não sei se é assim que... né? Não, parece que é um rapaz, Jucessar. Me perdoa se eu estiver falando errado, né? Me perdoa, né? Eu não sei, que tá, ele tem uns númerozinhos, não está dando para mim ver direitinho, né? Mas nós estamos comentando aqui, nessa nossa live, sobre o texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, o versículo 19, quando o apóstolo Paulo diz ao rei Agripa e à sua esposa Berenice que ele não era um malfeitor, ele apenas estava cumprindo a visão celestial, aquilo que Deus havia dado a ele para cumprir, dado a ele para fazer.
Então esse é o pano de fundo do nosso estudo, da nossa mensagem, da nossa meditação. Era isso que estava acontecendo, né, com o apóstolo Paulo. Paulo está preso lá em Cesareia, havia apelado para César, para o imperador. Seja bem-vindo também nosso amado missionário Rodney Campos, né? Está nos assistindo aí pelo Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Então o apóstolo Paulo está preso em Cesareia de Filipe e apelou agora para ser julgado por César Augusto, pelo imperador lá em Roma. E nesse meio de tempo, enquanto ele está aguardando ser transferido para Roma, ele recebe a visita, né, do rei Agripa e da sua esposa Berenice, e ele então aproveita essa oportunidade para fazer a sua defesa, e ele fala essa palavra, então: ó rei, eu não sou um malfeitor, eu não sou um arruaceiro, eu não estou criando problema algum, antes pelo contrário, eu estou simplesmente cumprindo, obedecendo aquilo que Deus mandou que eu fizesse, que eu evangelizasse, que eu pregasse, que eu anunciasse, que eu testemunhasse do Senhor Jesus Cristo, e é o que eu tenho feito, e tal, e ele faz a sua defesa de uma maneira assim, muito inteligente, muito sábia, né? Agora, Paulo estava obedecendo a visão que Deus deu a ele, e eu quero agora comentar um pouquinho sobre a visão celestial que cada um de nós precisa ter. Nós também hoje precisamos sermos obedientes à visão que Deus tem para nós. Deus tem uma visão para cada um de nós, né? Deus tinha um plano, um propósito, um objetivo com a vida do apóstolo Paulo, e graças a Deus o apóstolo Paulo cumpriu assim maviosamente o plano de Deus para a sua vida. Tanto é que mais de 2000 anos depois nós estamos aqui falando sobre ele, sobre a vida dele, sobre os feitos dele, sobre as obras maravilhosas que ele fez. Mas e eu, e você, e nós hoje, que somos os cristãos do século 21, né? Nós estamos vivendo hoje, no ano 2021, nós temos responsabilidade com as pessoas. Nós estamos aí enfrentando um momento histórico, um momento bíblico, né? Essa pandemia que está acontecendo aí, atingindo o mundo inteiro, isso não é uma coisa qualquer. Eu tenho absolutíssima certeza que isso é um julgamento divino. É Deus tratando com a humanidade, tratando com a sua igreja, tratando com nós, né? Então, qual é a visão divina que nós temos para o dia de hoje? O que Deus espera de nós? Deus tem esperanças para conosco. Então eu vou comentar aqui algumas coisas rapidamente, né? Eu enumerei aqui 7 coisinhas que Deus e a sociedade, o mundo espera de nós enquanto cristãos. Eu creio que essa é a visão celestial para cada um de nós hoje, e nós também não podemos ser desobedientes a esta visão. Assim como Paulo obedeceu, cumpriu essa visão e foi uma bênção, nós também precisamos obedecer, cumprir essa visão que Deus tem para nós hoje e sermos bênção para as pessoas, né? A primeira coisa que nós temos que fazer hoje, pregar o Evangelho. Parece que é uma coisa assim tão simples, mas é a visão de Deus para as nossas vidas. Deus disse assim, Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, olha só, a profundidade dessas palavras. É que nós conhecemos tanto essas palavras, falamos assim de cor, e às vezes achamos que isso não é importante, mas é extremamente importante. A mensagem do Evangelho
tem um poder transformador, tem um poder salvador, tem um poder libertador. Então, nós hoje temos essa visão celestial para as nossas vidas, de pregar o Evangelho. Nós somos os profetas do século 21. Está nas nossas mãos a responsabilidade de transmitir, de testemunhar, de testificar de Cristo às nações, às pessoas, né? Os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos conhecidos. Aliás, Deus está falando isso fortemente no meu coração desde domingo. Domingo passado nós pregamos e comentamos sobre isso. Então, eu tenho sido obediente ou desobediente a esta visão que Deus tem para a minha vida. Eu tenho anunciado o Evangelho, eu tenho falado de Cristo para os meus filhos, para os meus familiares, para os meus pais, para os meus amigos, para os meus vizinhos, para os meus conhecidos, meus colegas de trabalho, colegas de escola, faculdade. Nós temos, por onde quer que nós passarmos, nós temos que exalar o bom cheiro de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. O perfume, onde quer que ele esteja, ele se faz presente, ele manifesta a sua presença, ele manifesta o seu odor. Um perfume não fica contido, não fica preso, né? À medida que você manuseia ele, que você abre ali a destampa, todos percebem o cheiro, a fragrância daquele perfume. E a Bíblia diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. Ou seja, onde um cristão passar, por onde um cristão passar, ele precisa exalar o cheiro de Cristo. Todas as pessoas precisam ouvir, através dele ou dela, a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Nós temos que ser esse cheiro, lógico que com sabedoria, com amor, com graça, né? Porque às vezes nós vemos pessoas pregando de uma forma assim tão sem sábia. Eu mesmo já cometi tanto esse tipo de erro, né? Então, hoje nós temos maneira assim sábia, inteligente, amorosa, carinhosa. E quando você verdadeiramente quer pregar para aquela pessoa, não só para falar que eu preguei, mas realmente amando aquela pessoa, desejando que Cristo se faça presente naquela pessoa, que aquela pessoa seja transformada, seja atingida pela graça de Deus. Puxa vida, Deus dá uma sabedoria, Deus dá um carinho, Deus dá um amor, e todo mundo sabe quando alguém está agindo por amor, né? Ou está sendo impulsionado por qualquer outro estímulo. Então, Paulo disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu também não posso, você também não pode, nós também não podemos sermos desobedientes a essa visão celestial que Deus tem para nós hoje. Primeira coisa que nós falamos, pregar o Evangelho. Segundo, sermos testemunhas de Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Deus precisa de quem testemunhe dele, né? A testemunha é aquela pessoa que fala do que viu, fala do que presenciou, fala do que vivenciou, né? Então, nós precisamos pregar, anunciar o Evangelho, mas também precisamos testemunhar, né? Testemunhar é contar a sua experiência, contar o que você vivenciou, né? Você chegar para a pessoa às vezes está em dúvida. Nós vivemos hoje num mundo cheio de ceticismo, pessoas que não creem, que não confiam, que desconfiam de todas as coisas. Então é muito importante que alguém dê o seu próprio testemunho, né? E a pessoa te conhece, a pessoa confia em você, a pessoa te respeita. Então, você testemunha para a pessoa, você testifica para a pessoa, olha, eu posso te falar isso porque eu vivenciei isso, eu tive essa experiência, eu presenciei, eu vivenciei isso aqui. Então, estou comentando para você alguma coisa que eu tenho experimentado. É a mesma coisa que você
chupar uma laranja e depois comentar para outra pessoa sobre aquela laranja. Você fala com muito mais propriedade, né? Então, além de nós testemunhar, de nós pregarmos o Evangelho, Deus também precisa que nós testemunhemos. E Jesus disse lá: vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Aonde? Em todos os lugares, onde quer que vocês estejam. Então, meu querido, isso é visão celestial para nós. E nós não podemos ser, desobedientes a isso aí. Então, eu, enquanto cristão, enquanto filho, filha de Deus, servo, serva de Deus, eu não posso viver uma vida egoística, eu não posso viver uma vida só para mim, só preocupado com os meus interesses, com os meus problemas, com as minhas necessidades, porque senão eu não vou fazer nada para Deus e nem para ninguém, porque se tem uma coisa que não falta para nós, são problemas, são lutas, né? A própria palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, né? Mas o Senhor o livra de todas. Então nós temos os nossos problemas, mas nós temos a quem recorrer, a quem buscar. Nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo, e Ele nos consola, Ele é o Espírito da consolação. Mas existem pessoas que não têm essa graça de ter o Espírito Santo à disposição dela para consolá-la. Aí a Bíblia diz que Deus nos consola e nós precisamos usar dessa consolação com que nós somos consolados para consolarmos as outras pessoas, para compartilharmos com as outras pessoas, para que as pessoas então bebam dessa água viva que nós estamos bebendo, né? Então nós precisamos pregar o Evangelho para cumprirmos a visão celestial, precisamos ser testemunhas do Senhor Jesus, precisamos ser sal e luz, é mais ou menos na mesma linha do que eu estou falando. Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o versículo 16 ele diz assim: de tal maneira resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, que as pessoas, ao olharem para a minha vida, olhar para a sua vida, olhar para a nossa vida, elas devem ficar assim tão maravilhadas, tão impactadas, ao ponto de renderem graças, glórias, louvores a Deus pela nossa vida. Será que quando alguém olha para a minha vida, a vida do pastor Cláudio, ela sente motivos para dar glória a Deus? Falou, graças a Deus pela vida desse homem, pela vida dessa pessoa, por ser um instrumento, por ser uma bênção. Será que isso está acontecendo? Se estiver acontecendo, com certeza eu estou sendo obediente à visão celestial que Deus tem para a minha vida. Se não estiver acontecendo, eu não estou sendo desobediente. Será que quando alguém olha para você, né? Estão aí os nomes, tanto aqui no Instagram, quanto aí no Facebook, né? Será que quando alguém olha para você, um familiar seu, um parente seu, um vizinho, um amigo, um conhecido, um colega, né? Quando olha para você, quando vê você, quando lembra de você, como que a pessoa lembra? Como que a pessoa pensa? Irmãos, nós estamos escrevendo uma história, né? Cada dia nós estamos escrevendo a nossa história. Nosso nome vai ficar nessa história. Amanhã ou depois, quando nós passarmos e as pessoas se lembrarem de nós, como que as pessoas vão lembrar? Tem um rei no Antigo Testamento, que agora de momento estou esquecendo o nome dele, né? Que diz que ele foi sem deixar de si lembranças. Já pensou? Um homem que teve a oportunidade de ser o rei de Israel e morreu, inclusive não foi nem sepultado no sepulcro lá onde os reis eram sepultados. Ele foi sepultado separadamente, e ele foi tão ruim, foi uma pessoa tão ruim, que a Bíblia diz que ele foi e não deixou lembranças. As pessoas não queriam nem saber do nome dele, né? Então, meus amados, nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz.
No capítulo 15 do Evangelho de João, diz que nós precisamos produzir frutos. Frutos. Jesus conta ali, né, a parábola da videira verdadeira. E nós somos Jesus é a videira, nós somos os ramos dessa videira. E você já observou que a videira, ela produz os frutos nos ramos. O ramo está ligado ao tronco e a gente vai colher a uva lá do ramo, né? Então, é em nós que as pessoas querem e precisam colher os frutos de Deus através da nossa vida. Porque Deus não faz as coisas assim diretamente, Ele faz por intermédio. Se você observar, sempre Deus tem um intermediário, tem um mediador, né? E nós hoje estamos aqui, como Igreja de Jesus Cristo, para intermediar a graça de Deus, né? Para levar a graça de Deus até as pessoas. Então Jesus é a videira, o Pai é agricultor e nós somos as varas. E é na vara que é produzido o fruto. Quer dizer, o fruto que vai dessedentar, que vai adoçar a vida lá da outra pessoa, que vai ser bênção, que vai abençoar as outras pessoas, as pessoas vêm colher o fruto de Deus em nós. Então é muito interessante. Às vezes nós fazemos assim uma leitura linear, né, da Bíblia, mas nós precisamos parar e meditar um pouquinho. Por que isso aqui foi escrito? Para que isso aqui foi escrito? Com que propósito, né? E aí o Espírito Santo de Deus vai nos revelando. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz que nós precisamos pedir e buscar a Deus espírito de sabedoria e de revelação. Então você, nós precisamos constantemente estarmos orando ao Senhor e pedindo: meu Deus, me dê espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que eu entenda o papel que eu tenho que cumprir, né? Para que eu entenda, enquanto Igreja de Jesus Cristo, o que eu preciso fazer e o que o Senhor quer fazer através de mim. E quando nós entendemos isso e fazemos, nós estamos cumprindo a visão celestial de Deus para as nossas vidas. Anotei aqui também que além de nós pregarmos o Evangelho, de sermos testemunhos, de sermos sal e luz, de produzirmos frutos, nós também, irmãos, temos que nos preocupar com os pobres, com os necessitados, com os hospitalizados, né? E às vezes a igreja tem relegado essa responsabilidade a outras pessoas. Nós começamos na nossa igreja a fazer esse trabalho tão bonito de distribuição de marmitas, né? de sopa para os moradores de rua, e os irmãos iam e voltavam com testemunhos, né? E é um número cada vez crescente de pessoas que estão na rua, né? Agora nós vamos entrar em um período frio, madrugadas geladas. Você pensa bem, uma pessoa dormir exposto ao vento ali, à chuva, e aí a pessoa, para conseguir passar a noite, ele se embebeda, ele se droga, né? Você pode olhar nos faróis, né? Nos semáforos, mas principalmente vai dando à tarde, fica aquela quantidade de gente ali pedindo dinheiro, e às vezes até a gente dá dinheiro, sabe que a pessoa vai acabar fazendo um mau uso daquele dinheiro, mas é para ele conseguir passar a noite. Então ele precisa de beber, ele precisa de se drogar, né? Para conseguir, porque ele não tem uma cama, ele não tem um colchão, ele não tem um quarto aquecido, ele vai dormir no relento, muitas vezes deitado debaixo de uma marquise, num chão duro lá, né? Então são as pessoas necessitadas. Você sabe que no Brasil, apesar de nós sermos um dos maiores produtores de alimento do mundo, né? Nós produzimos milhões de toneladas de alimento anualmente. Mas nós temos muita pessoa passando fome aqui. Pessoas passando fome, passando necessidade.
Então nós precisamos nos sensibilizar. Mas você pode falar assim, mas pastor, tudo bem, eu também tenho minhas necessidades, mas todos nós temos, mas é aquele negócio, né? Se cada um de nós abrir o coração e der um pouquinho de cada um faz um muito que pode abençoar muitas e muitas pessoas, né? Então é uma responsabilidade. Olha, dê uma lida depois com calma. Seja muito bem-vinda aí, Maria Aparecida. Deus abençoe, tá nos assistindo pelo Facebook, né? Depois você dê uma lidinha, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, Jesus diz lá, eu estava nu e não me visitaste, eu estava com fome, com sede, com frio, né? E aí as pessoas vão dizer, mas Senhor, quando é que nós te vimos dessa forma e não te visitamos ou te visitamos? E ele diz isso, todas as vezes que vocês fizeram isso, me dá licença que eu estou com o rouquidão aqui, todas as vezes que vocês fizeram isso, a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então olha só, dá aqui um pouquinho de água que está dando um pigarro aqui. Então olha só, dê uma olhada em Mateus capítulo 25, e com certeza o Espírito Santo vai falar ao seu coração, e você vai descobrir aí a visão celestial da qual o apóstolo Paulo fala, e que nós precisamos ser obedientes a ela, né? Além dos pobres e necessitados que nós encontramos em Mateus 25, tem também os presos e os hospitalizados. Nós encontramos essa mensagem em Hebreus capítulo 13, né? Hebreus capítulo 13 fala sobre os presos, que nós precisamos assim agir como se nós estivéssemos presos com eles. Nós não gostamos sequer de pensar em prisão, de visitar uma penitenciária, né? Será que que você, que nós já tivemos a oportunidade de visitar uma penitenciária? Mas pensa bem as pessoas que estão ali presas, né? Se as pessoas ficassem se na prisão as pessoas simplesmente fossem privadas da sua liberdade, só isso já seria algo terrível, né? Você ficar privado da sua liberdade de ir e vir, né? Mas é muito pior do que isso que acontece nas prisões. Acontece violência, acontece uma série de coisas, né? Uma série de coisas que nós precisamos abençoar. Então, visão celestial. E por último eu coloquei aqui orar, né? Pelos reis, pelos governantes, intercessão. Romanos capítulo 13 fala que isso é responsabilidade nossa, é responsabilidade da igreja, né? Nós sustentarmos os que estão no poder. E a Bíblia fala uma coisa interessantíssima, irmãos, sobre os que estão no poder, que diz que eles se tornam ministros de Deus. Olha só, eu vou até ler aqui rapidamente, Romanos capítulo 13, olha só que mensagem maravilhosa. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, aos poderes superiores, porque não há potestade, não há autoridade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más, né? Então, aqui está dizendo uma coisa muito importante sobre o poder e a importância da autoridade. Seja muito bem-vinda aí a Carla Moraes, né? Carla deixou aqui Juiz de Fora, foi lá para Franca, né? Ficou pertinho lá dos pais dela, dos familiares, e foi muito bom para ela e para eles lá, mas nós aqui em Juiz de Fora ficamos, né?
aí a nossa amada Nadir Silva também, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vou tomar mais um pouquinho de água aqui. A gente vai falando, a garganta vai secando, né? Mas então, olha só, gente, orar pelos reis e pelos governantes. Nós temos aí nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, nossas autoridades constituídas, né? O juiz, o legislativo. Nós precisamos orar, nós precisamos pedir que Deus abençoe. E a Bíblia diz que quando nós oramos, nós adquirimos o quê? Uma vida pacífica, uma vida boa, uma vida feliz, né? Quando a política num país vai mal, quem sofre é o povo, né? É o povo que sofre. Agora, quando vai bem, quando tudo está funcionando direitinho, aí todos nós servimos. Então, meus amados irmãos, era essa palavra que nós queríamos deixar com os irmãos nessa noite. Comentamos aqui sobre Atos capítulo 26, especificamente o versículo 19, Paulo conversando, fazendo a sua defesa perante o rei Agripa e Berenice, sua esposa. Ele faz a sua defesa, porque ele estava sendo acusado pelos judeus de uma série de coisas. Ele diz, gente, eu não sou um malfeitor, eu não sou um bandido, eu simplesmente não fui desobediente à visão celestial. Eu estou simplesmente cumprindo aquilo que Deus tem para que eu cumpra. E o que ele disse que estava fazendo? Eu estou pregando o evangelho, eu estou fazendo a obra de Deus, né? E por causa disso é que os judeus estão me odiando e querem me matar, né? Eu não fui desobediente à visão celestial. Então nós nos apegamos a isso aí, sobre essa expressão visão celestial, e fizemos aqui um comentário em qual é a visão celestial para nós hoje. O que Deus espera de cada um de nós, né? Espero que você possa meditar nesses textos que nós comentamos, no que nós falamos. Essa live vai ficar aí tanto no YouTube quanto no Instagram, né? Se você não assistiu todo, depois você pode assistir. É provável que eu também pegue essa live, edite e coloque no canal Pastor Cláudio Rocha lá no YouTube, né? Aliás, por falar sobre o canal Cláudio Rocha, eu quero fazer aqui uma propaganda, né? Nós temos mais de 100 vídeos, 100 mensagens, cada mensagem é maravilhosa. Eu mesmo, quando estou com um tempinho, né? Eu pego, coloco na televisão lá e eu fico assistindo. Cada mensagem maravilhosa, porque o Espírito Santo usa a gente ali. O pastor não fala segundo a sabedoria dele, segundo o conhecimento dele, ele fala segundo a inspiração, direção do Espírito Santo de Deus. E eu mesmo depois vou assistir as mensagens e eu fico assim maravilhado, sou edificado, né? Aprendo, recebo, sou abençoado. Então nós temos colocado à disposição dos irmãos muitos e muitos vídeos, muitas e muitas mensagens que nós gravamos lá na igreja, e temos gravado também o louvor na igreja. Nós fazemos as lives aos domingos e gravamos o louvor. Nós temos uma equipe muito boa, temos várias equipes de louvor na igreja, cantam, tocam muito bem, né? Louvando, adorando o Senhor, e traz muita edificação. Então, visite no YouTube, canal Pastor Cláudio Rocha. Pastor Cláudio Rocha. Você pode baixar, se você quiser, aquelas mensagens, pode compartilhar, pode fazer o que você quiser. Nós queremos que você seja edificado e seja abençoado, né? Nós vamos pensar aí e vamos ver se pelo menos semanalmente nós passamos a ter assim uma live, por termos um dia, um horário, de repente às quintas-feiras, nós temos um horário para nós estarmos conversando, estarmos compartilhando, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui visualizar todo mundo que está conosco. E nós estamos transmitindo pelo Facebook,
Do Facebook eu estou vendo poucas pessoas. Está vendo ali a Carla, mas não está dando para mim ver todo mundo e eu não posso mexer ali agora que eu estou aqui sozinho, né? Pelo Instagram que está dando para mim ver a Fabiana, ali não sei o nome, está assim, Ale Isis, não sei, a Souza, a Jane Maria, nossa irmã Jane, ali a Bia Loureiro, né? Ela colocou lá, obrigado pelo convite, a Raquel, obrigado, parece que foi a Raquel que a convidou, né? A Raquel está agradecendo a Bia, foi a irmã Raquel quem convidou a Bia, muito obrigado às duas, né? Espero que vocês tenham assim gostado, né? E tá ali outra, Isis Ramos, a Alessandra. Então, graças a Deus tem bastante gente, né? E a gente vai, eu não tenho assim muito costume de fazer live. Tá ali a Carla Moraes, abração lá para o seu pai, para sua mãe, para Cláudia, né, sua irmã. Então eu tive o privilégio, a alegria de ser pastor dessa família abençoada aqui em Juiz de Fora, quando eu era pastor lá em Benfica, né? Então a gente vai ficando mais velho, mas tem essa alegria de poder desfrutar do relacionamento com vários e vários irmãos em várias e várias cidades. Amém, meus amados? Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as suas vidas, seus lares, casas e famílias, em nome do Senhor Jesus, né? No domingo, nós estamos fazendo culto aos domingos, só aos domingos, às 17 horas e às 19 horas, e o culto das 19 horas nós temos transmitido, feito a live dele pelo Facebook, né? Então, todo domingo, às 19 horas, se você quiser estar conosco e participar do nosso louvor, do canto congregacional, é uma alegria muito grande. Amém, meus amados? Deus abençoe. Eu vou colocar aqui mais um pedacinho da missionária Vitória Caetano, juntamente com o grupo de louvor cantando, e assim nós vamos encerrar a nossa live, tá bom? Deus abençoe, até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Agradeço assim, de coração, a presença, a paciência, o amor de cada um de vocês. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.